Muito bem, muito bom dia, pessoal. Quinta-feira, 18 de julho, 7h01 da manhã, estamos ao vivo, horário de Brasília. Muito obrigado pela parceria, pela companhia de todo mundo por aí. Este é o Desperta ICL, nós estamos ao vivo, vocês sabem, todos os dias às 7 horas da manhã, das 7 às 8 no horário de Brasília, mas também muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem nos acompanha fora do Brasil e também para quem nos assiste na reprise. Claro, este programa fica gravado aí, principalmente nos nossos canais do YouTube, onde estamos transmitindo este programa, no canal do ICL Notícias, no canal do Eduardo Moreira e também no canal do Leandro Demore. Muito bom dia para quem nos acompanha pelas redes sociais por aí, muito bom dia para quem já está nos dando bom dia também aí nos nossos comentários. Hoje consigo ler os comentários aqui, pessoal de Aracaju, de Sergipe, pessoal de Simões Filho na Bahia, Goiânia, pessoal do Rio de Janeiro. Muito bom dia para quem está aí no Recife também, muito bom dia para quem está em Bragança Paulista, galera de Sobral no Ceará, Santa Isabel do Oeste, Paraná. Bom dia, família ICL Notícias, Evani Oliver, que está lá em Portugal nos acompanhando, galera de Parobé, Rio Grande do Sul, onde mais? Juiz de Fora, Minas Gerais, Batatais, São Paulo, Joinville, Santa Catarina, Medianeira, Paraná, Saúde, São Paulo. Bom dia de Dubai, o Paulo Almeida está em Dubai. Que horas são em Dubai agora, Pedro Falcão? Você sabe? Não sabe. Pedro Falcão hoje não está trabalhando, está só aqui assistindo ao programa, né, Pedro Falcão? Ao vivo. Ao vivo. Eu nem paguei ingresso. Não pagou ingresso, porque nós tivemos problema na internet, então estamos entrando com um link alternativo, portanto o Pedro Falcão não está fazendo absolutamente nada hoje, ganhando dinheiro sem trabalhar, o que é o ideal da vida, né? Quem que gosta de trabalhar? Só maluco gosta de trabalhar. Muito bom dia para o pessoal de Primavera do Leste, lá em Mato Grosso, Casimiro de Abreu, Santana do Livramento, que mais? Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Brasília, Distrito Federal, e mais duas cidades aqui, São Paulo capital e também Macaé, no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela companhia de todo mundo, vai deixando seu comentário por aí. Nós estamos também ao vivo, vocês sabem, em 3 emissoras de TV e 2 emissoras de rádio, se você quiser acompanhar este programa pela televisão, lá em Salvador, na Bahia, pela TV Quirimurê, em São Paulo pela TVT, em Porto Alegre agora nossa nova parceira Pop TV, todas elas em sinal aberto, então pega o controlinho aí, liga a TVzinha da vovó e procura que você vai encontrar o nosso programa ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, sem precisar usar a sua internet. Se quiser acompanhar este programa pelo rádio, principalmente as pessoas que gostam de ouvir rádio no carro, que é um hábito que eu tenho, inclusive, você pode nos ouvir pela Rádio Brasil Atual e também pela Rádio Heliópolis, tá bom? Gente, ó, só lembrando que estamos aí com inscrições abertas para aula ao vivo, exclusivo e grátis que a gente vai dar para a segunda turma do nosso Despertar, do nosso Empreendedor Mestre, né? Então a gente fez o lançamento do Empreendedor Mestre no primeiro semestre, foi um sucesso absoluto. Depois tivemos o Despertar Empreendedor, que foi o nosso evento, 4.000 pessoas, todo mundo lá se encontrando ao vivo, né, fisicamente, presencialmente, que foi maravilhoso, no Vibra Hall em São Paulo, o maior casa de shows do Brasil, absolutamente lotado, uma energia incrível, 3 dias da galera, todo mundo lá se conhecendo, se abraçando, aprendendo juntos, se emocionando juntos, e aí teve uma demanda muito alta para abrir uma segunda turma do Empreendedor Mestre, então será aberta a segunda turma do Empreendedor Mestre. Então, atenção, você precisa fazer a inscrição, que é gratuita, para assistir essa primeira aula. É uma aula inaugural, online, gratuita, ao vivo, exclusivo. Então, é só entrar em despertaicl.com.br, despertaicl.com.br, colocar o seu e-mailzinho, tá aí na tela, ó, para vocês darem uma olhada, né? Coloca o seu e-mail, garanta a sua vaga. Vocês serão avisados por e-mail quando a aula estiver online. Vai ser no dia 28 de julho, às 8 horas da noite, é um domingo. Tá? Então, atenção, quem pediu para que a gente abrisse a segunda turma do Empreendedor Mestre? Está aberta a turma, vai ter uma primeira aula inaugural, essa primeira aula inaugural é de graça, é online, ao vivo e exclusivo, mas você precisa fazer a sua inscrição, basta entrar em despertaicl.com.br, colocar o seu e-mail e garantir a sua vaga, vai ser no dia 28 de julho, às 8 horas da noite, tá bom? Foi um sucesso absoluto a primeira turma, o evento foi um negócio inacreditável, né? Vocês acompanharam aqui, a gente mostrou várias imagens para vocês, muita gente em São Paulo. O de 2025 já está, já foi anunciado,
no de 2024. Aliás, os primeiros ingressos foram vendidos a preços promocionais lá no dia do evento mesmo. Então, o de 2025 já está anunciado, se não me engano, é março, né, pessoal? Não lembro exatamente, mas acho que é março de 2025. E os alunos do Empreendedor Mestre têm um mega desconto para participar do evento presencial. Foi o que aconteceu esse ano, né? No ano que vem vai ser a mesma coisa. Então, se você vir aluno do Empreendedor Mestre, além de você fazer o curso o ano inteiro e ter o acompanhamento todo aí, você vai ter acesso especial com desconto, acesso exclusivo para conseguir os ingressos para o nosso no evento de 2025, que vai acontecer, se eu não me engano, em março. Já foi anunciado no evento de 2024, tá bom? Então tá tudo interligado, então você não perca, vai lá no despertasl.com.br, despertasl.com.br, coloca o seu e-mail para garantir a sua vaga. Beleza? Beleza, né, Pedro Falcão? Muito bem. Vamos lá, então. Falta de chuvas prejudica agricultores no interior do Amazonas. Produção totalmente perdida de trabalhadores. Já começou a seca no Amazonas. Começou muito mais cedo do que no ano passado. E os climatologistas aí já preveem que vai ser muito pior do que no ano passado. A gente vai começar a conviver nos próximos anos com períodos muito difíceis em relação ao clima em todo o mundo, né? Aquilo que se imaginava nos anos 90, principalmente quando consolidou essa questão da emergência climática, quando os cientistas conseguiram chegar no consenso de que realmente os fatores humanos estavam interferindo no clima. Tem um estudo clássico que é o tal do bastão de hóquei. Já viu isso, Pedro Falcão? Pedro Falcão está dormindo, não viu nada, na verdade, não está vendo nada. O bastão de hóquei é um símbolo gráfico, né? Que mostra, bastão de hóquei é aquele bastãozinho que é assim, retinho, de repente ele faz para cima, né? Então, foi o gráfico que se consolidou nos anos 90 como o gráfico que estava mostrando lá que o clima vinha mais ou menos ali estável dentro da instabilidade, que é, né, este mundão, né? Mas, em determinado momento, na era pós-industrial, as temperaturas começam a subir rapidamente, né? Formando um desenho parecido com um bastão de hóquei. Bom, imaginava-se que a gente ia chegar em algum ponto perigoso, mas que até um tempo atrás imaginava-se que ia ser num futuro um pouco mais distante. Na verdade, chegou. Esse é o grande problema da humanidade hoje, é esse, né? Em meio ao início de uma seca, para os especialistas, pode ser a maior da história do Amazonas. Outro fator climático tem impactado diretamente a vida da população na região do Alto Solimões. A falta de chuvas está prejudicando agricultores no município de Benjamin Constant, a 1.200 quilômetros da capital, afetando as plantações de hortaliças e melancia. A cidade fica localizada na fronteira com o Peru, sudoeste do Amazonas, e é uma das que mais sofre com os impactos da estiagem severa que atinge a região. Nesta quarta-feira, o Rio Solimões atingiu a cota de 5,64 metros na localidade. Nos últimos dias, segundo o monitoramento, ele secou 18 centímetros, ou seja, está secando rapidamente. Segundo dados do Weather Channel, nos 17 primeiros dias do mês de julho, Benjamin Constant registrou 33 milímetros de chuva na localidade. O número é considerado baixo para o período, levando em consideração a média histórica. A média histórica é de 172, né? Então, vamos fazer uma média rápida aí, 33, mais ou menos, 3, 6, 9, 12, 15. Olha, está umas 6 vezes, mais ou menos, 5,5, 6 vezes abaixo da média, né? É desesperador, a pouca água já modifica paisagens naturais na comunidade. Neste período é comum o surgimento de bancos de areia, o que dificulta o escoamento dos produtos de agricultores até a sede do município. Tem algumas imagens aqui do G1 que eu acho que a gente pode mostrar. Olha aí, ó, isso aqui já está completamente seco, isso aqui é, em tese, o rio, né? E já prejudica a navegação, que essas cidades são totalmente dependentes de navegação. Olha esse banco de areia gigantesco. A gente viu imagens parecidas com essa no ano passado, mas aconteceu muito mais tarde no ano e foi mais rápido, né? Foi um período mais curto, quer dizer. Esse ano o problema é que a coisa chegou muito mais cedo e há um temor de que vai se estender por muitos e muitos meses, né? Muito bem, seguimos atentos aqui, né? Ô Pedro, já que não tá fazendo nada, serve um chimarrão pro pai aí, né? Não tá trabalhando hoje, né? É bom esse trabalho, né? Que a gente não faz nada e ganha salário, né? Não tem um desse para mim aí, não? Não. Obrigado.
Esse. Tem que nascer de novo, né? É. Uhum. Um dia eu vou botar a Alexa apresentar no meu lugar aqui. Biden admite possibilidade de renunciar à candidatura. O presidente está com Covid-19. Olha, ontem começaram umas movimentações esquisitas nos Estados Unidos, né? Depois do atentado ao Trump no sábado, algumas pesquisas já foram rodadas. Inicialmente, algumas que foram rodadas muito em cima do fato, eu acho que não conseguiram pegar o efeito ainda. Ontem já tem notícias de pesquisas que foram rodadas, principalmente nos swing states, nos estados que são os estados que definem a eleição, porque são estados que mudam, né, de republicano para democrata a cada eleição, não são estados instáveis em termos de votação. E, a princípio, o Trump segue crescendo, né? Aquilo que eu sempre tenho falado aqui, né, gente? Eu acho que a gente não pode pegar o mesmo exemplo da facada no Bolsonaro com o que aconteceu no Trump, mas eu dei vários exemplos aqui na segunda-feira de eventos históricos em que políticos foram vitimados por ataques, né? Trouxe o exemplo do Berlusconi aqui, que ele foi atacado por uma pessoa que bateu nele com uma réplica do Duomo de Milão, né? As imagens são umas imagens históricas, até clássicas, né? Geralmente, a popularidade dessas pessoas cresce, tá? Naturalmente, ela cresce. Então, não dá pra gente dizer que, por exemplo, no Brasil, em 2018, o atentado contra o Bolsonaro o elegeu. Aliás, ninguém fala isso, né? Ninguém fala isso. Ninguém que analisa política seriamente fala Bolsonaro foi eleito por causa das fake news. Bolsonaro foi eleito por causa da facada. Não, é uma série de fatores que leva à eleição de uma pessoa. Não é uma coisa só. Nenhuma eleição é uma coisa só. Ninguém ganha uma eleição por causa de uma coisa ou perde uma eleição por causa de outra coisa. Não é assim que funciona, né? Agora, é inegável que depois que sofreu um atentado, Bolsonaro não participou mais dos debates, teve um tempo de televisão de modo positivo que ele não teria enquanto candidato, até pela legislação eleitoral, porque virou uma cobertura diferente, né? O colocou na posição de vítima, que de fato, no caso do atentado contra ele, era onde ele estava, ele foi vítima de um atentado, né? A não ser quem acredita na fakeada, bom, aí cada um, né? Não é o meu caso, tá bom? Então, o Trump se coloca nessa posição também e a tendência é ser beneficiado. Os democratas já devem ter medido isso, inclusive internamente, de modo muito mais preciso, com muito mais dinheiro em relação às pesquisas que são públicas, e o Biden já começou a dar sinais, né? Ontem apareceu com Covid. Ao entrar no avião presidencial, um repórter perguntou por que ele não está usando máscara, se ele está com Covid, né? Não, está com Covid, vai ser afastado por uns dias, e o repórter perguntou, e a máscara? Né? Então, assim, pode estar dando sinais aí de que vai realmente abrir mão da candidatura, né? Aumenta a pressão no Partido Democrata para que Biden abra mão da candidatura. Traz aqui ontem uma matéria do Jornal Nacional. Geralmente essas matérias do Jornal Nacional, na verdade, estão só replicando o que acontece na imprensa dos Estados Unidos, né? A Casa Branca informou que ele testou positivo para a Covid e está com sintomas leves, por isso cancelou a participação em um evento em Las Vegas. A quarta-feira foi de muita pressão política no Partido Democrata. Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira mostrou que 2/3 dos eleitores democratas querem que Biden desista da disputa. Eu acho que isso é o definidor, né? 65% das pessoas que dizem que votarão nos democratas querem outro candidato. E isso interfere na motivação das pessoas irem votar, porque, lembremos, é um país onde o voto não é obrigatório. Então, a pessoa fala, eu gostaria de outro candidato, e eles mantêm o Biden, é capaz da pessoa não aparecer para votar. E eu já expliquei algumas vezes aqui que a abstenção é a grande arma da extrema-direita nas eleições pelo mundo, né? E sabe quem seria o próximo candidato dos democratas? Não tem nome ainda, o próximo candidato. Mas eu acho que a sua voz, Pedro Falcão, não vai pegar hoje no programa, porque estamos no repete que eu falo. Microfone do computador. O Pedro Falcão, acho que é melhor ele dormir, né, gente? Ele tá deitado na poltrona aqui. O que vocês acham? Coloca no chat aí se vocês querem que ele fique falando abobrinha ou se ele vai dormir. Né? Eu voto para que ele vá dormir, tá? Veremos, né? Talvez a Kamala Harris, né? Que é a vice aí, não sei. Há vários nomes aí, né?
Joe Biden começa a se mostrar mais receptivo ao ouvir apelos para desistir de reeleição, segundo o New York Times, numa apuração feita pelo jornal. O presidente dos Estados Unidos está mais receptivo, disse o New York Times. Segundo fontes do Partido Democrata, afirmaram que lideranças tiveram conversas particulares com Biden. Apesar disso, as fontes afirmam que Biden ainda não deu nenhum indicativo de que possa deixar a disputa. As eleições estão marcadas para novembro. Ao contrário de Trump, o presidente ainda não foi oficializado candidato pelo partido em convenção. Falamos disso ontem, né? A eleição na prática não começou ainda, porque os democratas não têm nem candidato ainda. O Biden não é o candidato democrata ainda, tá, gente? Não foi escolhido ainda. Não foi nominado, como se diz, né? Não é o nominee. Muito bem, vamos lá para o iclnoticias.com.br. Jornalista que entrevistou Lula na Record é sócia de consultoria que vazou fala ao mercado. Vocês viram essa história aqui? O Lula foi entrevistado pela Record, a entrevista foi gravada, depois que a entrevista foi gravada e antes dela ir no ar, um site de notícias que é dedicado a informações ao mercado, né? Ou, enfim, a pessoas que se interessam pelo mercado, por economia, por finanças e tal, já tinha informações sobre o que o Lula tinha dito na reunião. E o grande problema é que foi divulgada uma informação parcial, sem contexto, né? Um fragmento de informação que dava a entender que o Lula não está nem aí se o dólar vai subir ou se não sei o que. É uma informação que falava de economia, mais uma vez, mostrando, entre aspas, a irresponsabilidade do Lula em relação às contas públicas. Com essa declaração, o dólar subiu. Depois saiu a entrevista do Lula na Record. Não era nada daquilo. O dólar caiu. E alguém ganhou dinheiro com esse negócio, né? Não parece meio óbvio que alguém ganhou uma grana com esse negócio? Uma clara manipulação do discurso público, né, em benefício próprio. Acontece que agora a jornalista Renata Varandas, que entrevistou Lula para a Record, foi ela que antecipou ao mercado financeiro trechos de respostas do presidente sobre cortes de gastos e meta fiscal. Além de apresentadora na emissora, ela entrevistou o Lula. A Renata também é sócia de uma consultoria que presta serviços a investidores. Antes da entrevista ser exibida na noite de terça, a corretora BGC divulgou aos especuladores do mercado financeiro a declaração em que Lula dizia que ainda precisava ser convencido sobre a necessidade de cortes de gastos e que a meta fiscal não necessariamente seria cumprida. Ou seja, dava a impressão que o Lula assim, não está nem aí para a conta pública e vamos dar-lhe, né? O texto é de autoria da empresa Capital Advice, o texto que antecipou essa informação que o Lula teria falado na entrevista, repito, antes da entrevista ir ao ar pela Record. É uma agência de análise política da qual a própria repórter da Record é uma das 3 sócias, entenderam? Então ela é repórter da Record, entrevistou o Lula, a empresa da qual ela é sócia publicou antecipadamente um trecho da entrevista, esse trecho está fora de contexto, esse trecho causou aquele mini pânico nos mercados e depois a coisa retomou, o rio retomou seu curso natural. Em entrevista à Record, que será veiculada hoje, ao longo do dia, o presidente Lula disse que é preciso convencê-lo de que será mesmo preciso cortar 15 bilhões ou 20 bilhões. Baralá. Disse ainda que precisa modificar a meta. Baralá. Então isso aqui foi o que foi divulgado por essa consultoria. A íntegra da entrevista só foi ao ar a partir das 8 horas da noite, mas a emissora divulgou trechos com antecedência. A Record divulgou um trecho da entrevista às 13h48. Antes disso, o dólar subiu. No final do dia, a moeda recuou e fechou em baixa. A bolsa também oscilou por conta da divulgação descontextualizada das declarações de Lula. A Capital Advice se apresenta como uma empresa de análise política com sede em Brasília, referência no Brasil e no exterior, com clientes como corretoras, gestores de fundos e gestores de patrimônio. A empresa informa ainda que a equipe tem 20 anos de experiência em cobertura política para grandes veículos. Apuramos e organizamos informações, diz a empresa aqui, né? A emissora afirmou em nota que apurará os fatos. Pelo que saiu ontem já, né? O Haddad, claro, criticou o vazamento, né? Gente, é comum, né? Pelo que foi divulgado ontem, parece que a jornalista foi demitida da Record. É comum quando acontece uma entrevista, e eu falo isso porque isso acontece com as entrevistas que eu faço, por exemplo, também, no programa que eu tenho na TV Brasil. Se eu faço uma entrevista com alguém e tem uma informação interessante ali, ou importante e tal, é comum que a emissora decida antecipar um trecho para a imprensa, tá bom? Super comum.
Então, você entrevista lá um ministro supremo, um ministro de Estado, né? Tem alguma coisa ali que é notícia, que é importante, que é relevante. Você, como emissora, decide antecipar aquilo para a imprensa. Mas não foi o que aconteceu aqui. Pelo caso que nós temos aqui, a jornalista da empresa antecipou essa informação para uma empresa da qual ela é sócia. Então, não foi uma decisão da Record, né? É um caso... Olha, eu não sei se é possível apurar quem ganhou ou perdeu dinheiro com esse negócio, né? Talvez seja possível, não sei se vai ser apurado. Mas é um caso muito maluco, né? Ai, ai. Roberto Jefferson e filha tem a absolvição anulada pelo TRE de São Paulo. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo decidiu nesta terça-feira anular a sentença de absolvição do ex-deputado federal Roberto Jefferson e da sua filha, a ex-parlamentar Cristiane Brasil. Os dois haviam sido denunciados por injúria eleitoral em novembro de 2022, por ataques à ministra Carmen Lúcia. Jefferson e sua filha, Cristiane, haviam sido absolvidos da denúncia após Carmen Lúcia não comparecer a uma audiência para prestar depoimento. Na época, a juíza da zona eleitoral alegou que era necessário ouvir a magistrada para que pudesse ser feito o julgamento. A não oitiva da vítima impossibilita concluir a ocorrência de tais ofensas, concluiu a juíza em 2022. Em contrapartida, a juíza Maria Clara Bedotti apresentou durante o julgamento do TRE que a falta de depoimento da ministra não afasta a conduta criminosa por se tratar de ação penal pública incondicionada e crime formal. O entendimento da juíza foi acompanhado por unanimidade e o processo agora volta à primeira instância para prosseguimento. O TRE pontua que cabe recurso da decisão. Moraes permite que Silvinei Vasquez saia da Papuda para participar de prova da OAB. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a saída temporária do ex-diretor da Polícia Federal, Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, para participar da 41º exame da OAB. Ele está preso desde agosto do ano passado, na Papuda, em Brasília, por suspeita de usar a estrutura da PRF para interferir no resultado do segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Ué, mas eles não eram contra a saidinha, Pedro Falcão? Eram contra, né? Então, acho que, assim, por princípio, mesmo que ele possa, ele não tem que sair. Né? Até porque ele é um bolsonarista ferrenho. Ele é um bolsonarista ferrenho que fala, não, sou contra a saidinha, absurdo. Criminoso não pode sair. No caso, eu não vou sair. Né? Tem que liderar pelo exemplo. Lidere pelo exemplo, né? Claro. Walk your talk. Tá tudo bem aí, Pedro Falcão? Não, tá assim, tá tranquilo. Tá meio dormindo, meio acordado. Mais ou menos. Funcionando. É que se as coisas voltarem... Mas a internet não tá com o cara que vai voltar, não. Né? Mas tudo bem, a gente vai tocando aqui, né? Se não dá para montar o show todo, né? A gente faz um pocket show, né, Pedro Falcão? Muito bem. Bom, todo mundo viu ontem, imagino, né? O caso dos jogadores da seleção argentina cantando um canto absurdamente racista e xenófobo contra os jogadores da seleção francesa, né? Eu não vou reproduzir aqui, porque imagino que muita gente viu. Quem não viu, veja, né? Basicamente falando que os jogadores da seleção francesa, pelos seus pais terem origens em países, principalmente da África, do continente africano, eles não seriam franceses, né? Pegou muito mal no mundo do futebol. Algumas pessoas se manifestaram. Muita gente cobrando posicionamento, principalmente do Lionel Messi, que tradicionalmente não se manifesta sobre isso, o que é um erro absurdo e uma mancha na carreira, né? Deveria se manifestar, mas não vai, porque nesse caso o Messi, apesar de ser um gênio da bola, é um covarde, isso é verdade. Eu sou muito fã do Messi, tá, gente? Muito mesmo, gosto muito dele. Mas o Messi, nesses casos, ele é um covarde, não se posiciona, não se coloca politicamente, né? E eu acho absurdo que ele não se coloque politicamente, nesse caso aqui, em especial. Aí, o que acontece? O governo Milei, né, gente? Então, essas coisas, elas não são só permitidas, elas são quase que premiadas. É capaz do Milei dar a medalha do Bolsonaro para a seleção argentina, né? Os imorríveis e imbrocháveis, eu não sei, que é capaz de ganhar essa medalha, né? Ninguém diz o que a seleção argentina deve fazer. O recado de Milei a subsecretário que queria desculpas por cânticos racistas. Olha essa história aqui, ó. Nenhum governo pode dizer o que comentar, o que pensar ou o que fazer à seleção argentina. Esse foi o recado do Milei
para o subsecretário de Esportes, Julio Garro, que foi demitido ontem, depois de cobrar os jogadores da seleção que peçam desculpas pelo cântico racista. Então, o cara falou para a seleção pedir desculpas, o Milei demitiu o cara, né? Ninguém diz o que a seleção deve fazer. Então, a seleção pode fazer o que ela quiser, Falcão. Ela pode, assim, por exemplo, pregar o nazismo. Pode, né? Acho que temos que ter assim, um regime nazista na Argentina. Ninguém dirá à seleção o que ela tem que dizer. Ela é soberana. Ela faz o que ela quiser. Ela pode chamar a pessoa de disso, daquilo, né? O cara foi demitido pelo Milei. Né? Uma censura? Não, nessas horas eu lembro das pessoas que falavam que o Milei não era de extrema direita, né? Ele era, como é que libertário, né? É isso que é libertário? Agora entendi. É isso que é o pessoal da ciência política aí, né? Libertário é isso. Ah, entendi agora, entendi. É extrema direita, então, é a mesma coisa, né? Ah, então tá, beleza. Ai, que absurdo, cara. Vice de Milei defende canto racista de atletas da Argentina e ataca a França. Victoria Villarruel, que é a vice-presidente da Argentina, a qual nós perfilamos aqui, inclusive, no programa, antes da eleição, né? Teve um programa que eu falei especialmente sobre ela, as origens da Victoria Villarruel. Ela criou uma entidade na Argentina, que é uma entidade que veio de uma outra entidade militar, que foi criada durante a ditadura militar, uma das entidades mais ligadas às torturas que aconteceram, principalmente em Buenos Aires. A Victoria Villarruel criou uma associação que é uma costela dessa entidade, que é uma associação basicamente para dizer que a ditadura não foi tudo isso e que teve exageros dos dois lados. Já ouvimos essa história em outro país da América Latina, né? Começa com B, termina com Brasil, né? Então, essa é a origem da Victoria Villarruel. Então, não se espanta que ela tenha defendido a seleção argentina, o cântico da seleção argentina, falou no Twitter que nenhum país colonialista vai intimidar a Argentina. Olha só que beleza, né? Esse aqui é possivelmente o pior uso, né, da teoria colonialista que eu já vi na minha vida. Na minha vida. Depois do cara que botaram na Fundação Palmares lá, do Bolsonaro, né? Esse aqui é talvez o pior uso, a maior prova de falta de estudo que alguém já pode ter na vida, assim, quando você for falar com alguém assim, vamos, a gente tem que estudar, né? Tem que estudar, entender, conhecer as coisas, né? Conceitos, né? O que é colonialismo? Como é o conceito? Ah, mas isso aí é chato, isso aí não, a universidade não importa. Não importa, sim, cara, importa, né? Porque olha só, é para você não ser burro e imbecil como a Victoria Villarruel, né? Veja o uso do conceito de colonialismo feito por esta ignorante, né? Quer dizer, não é ignorante, ela sabe exatamente o que está fazendo, né? Ela chamou os franceses de hipócritas e pediu que as pessoas parem de fingir indignação. Ai, ai, ai. Por fim, Victoria afirmou que banca o Enzo Fernandes, o jogador que gravou o momento do cântico racista e transfóbico, e agradeceu ao Messi. A Argentina é um país soberano e livre. Nunca tivemos colônias ou cidadãos de segunda classe. Mentira. Pra caralho, assim, inclusive. Nunca impusemos nosso modo de vida a ninguém, mas também não vamos tolerar que façam isso conosco. A Argentina foi feito com o suor e coragem dos índios, dos europeus, dos crioulos, dos negros, blá, 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 blá. Parem de fingir indignação, hipócritas. Messi, obrigado por tudo. Messi não fez nada, ficou só quieto, né? Tá agradecendo que o Messi ficou quieto. Argentino sempre de cabeça erguida, viva a Argentina. Cara, é assim, né? É isso aqui que é libertário também? Eu não, que eu sou meio ignorante em relação a essas coisas mesmo, né? Para mim, isso é extrema-direita, né? Para mim, assim, é uma fala que poderia estar claramente, sem assim, exagerar em absolutamente nada, na boca do Mussolini. Tranquilo, mas assim, numa naturalidade assim, absurda, né? Poderia estar na boca tranquilamente do senhor Adolfinho. Do Adolfinho Hitler, ele estaria falando exatamente isso aqui, né? Porque o Cântico da Argentina diz que os jogadores franceses são cidadãos de segunda classe, né? Não são franceses, o que é mentira, porque são nascidos na França, são franceses, todos eles, né? Então poderia assim estar na boca do Mussolini,
Então, só para entender, isso aqui é libertário, é isso? Tá, agora eu entendi o que é um libertário, né? Basicamente um nazista, né? Muito bem. Vamos lá para o serienoticias.com.br. Ex-advogada de Flávio admite possível impropriedade na reunião com Jair Bolsonaro. A Juliana Dalpiva entrevistou a Juliana Bierenbach, que é uma das duas advogadas que estavam na famosa reunião gravada entre Bolsonaro, Heleno, as duas advogadas e o ex-chefe da BIM, né? Eita, me fugiu o nome do rapaz agora. O Ramagem, né? A tal da reunião de 1h08, que teria sido encontrado esse áudio no computador do Ramagem, que foi gravada, a reunião onde basicamente discute-se como proteger o filhinho, coitadinho, né? Assim, é um vulnerável, né? O Flávio Bolsonaro. Como proteger o vulnerável Flávio Bolsonaro das garras da justiça. A advogada Juliana Bierenbach estava presente na reunião. Ela defende a tese que o Flávio era perseguido por uma espécie de máfia da Receita Federal que investigou a sua vida de modo ilegal. Nessa reunião, contudo, está lá a doutora com a sua ex-sócia, onde a advogada Luciana Pires, né, onde se tenta usar o aparato do Estado, o aparato estatal, GSI, ABIN, acesso privilegiado à Receita Federal, acesso privilegiado aos dados do Estado, DataPrev, SERPRO, etc. e tal, para tentar se provar a tese da perseguição. Ora, evidentemente, não é o fórum adequado. Evidentemente, um cidadão comum como eu e você, não teríamos essas benesses. Esse encontro é assim, mas assim, largamente antiético, mas largamente antiético. E agora vá se debater e se investigar, se não foi, inclusive, ilegal. Tá? As falas ali deixam claro que tomaria-se, no pós-reunião, atitudes que, obviamente, se foram tomadas, são ilegais. Você dá acesso privilegiado ao Estado, pode ter advocacia administrativa. Se o Bolsonaro fosse presidente, ainda seria improbidade, que poderia levar, inclusive, no limite, a impeachment. Isso aí que gente, isso aqui é 100 mil vezes mais grave do que as tais pedaladas da Dilma, né? Aliás, as pedaladas da Dilma, cada dia que passa, elas ficam cada vez mais dentro de uma caixinha de piada, né? De piada. No futuro, os nossos filhos e netos vão olhar e vão falar: nossa, vocês eram muito idiotas, vocês fizeram impeachment do presidente por causa disso. A gente não era idiota, né? A gente tomou um golpe, né? Então, a Juliana Bierenbach, ela deu algumas entrevistas anteontem para, se não me engano, Globo News, CNN e Metrópolis, para o Guilherme Amado. Deu várias declarações. Eu falei ontem aqui no Desperta e falei no ICL Notícias, segunda edição também, que as declarações da Juliana Bierenbach, as declarações dela jogam água no moinho do bolsonarismo, foram ótimas para o bolsonarismo, e foram, né? A doutora Juliana Bierenbach, nas suas redes sociais, me marcou, inclusive, falou que foi vítima ontem, que gosta muito do meu programa e tal, não sei o quê, mas que foi ou mal interpretada ou vítima de uma quase que uma fake news, né, que eu teria cometido aqui. Eu quero deixar bem claro que eu, primeiro, não a conheço. Segundo, eu não estou duvidando da palavra da doutora. Se a doutora está falando as coisas que ela falou, ela precisa bancar as coisas que ela falou. Máfia da Receita Federal. Qual máfia da Receita Federal? Até onde me consta, houve uma apuração na Receita Federal e absolutamente nada foi encontrado, né? Então, qual máfia da Receita Federal? E as coisas que a doutora falou, elas jogam, eu vou repetir o que eu falei ontem aqui, sim, moinho. Elas jogam água no moinho da extrema-direita. Por quê? Porque a doutora falou que foi para uma reunião no Palácio do Planalto e falou que não sabia que o Bolsonaro está presente. Você vai para uma reunião no Palácio do Planalto, você imagina que vai estar presente quem, Pedro Falcão? O Mickey Mouse? Né? O Pluto. O Cebolinha. Então, doutora, com todo respeito, aí a senhora chega numa reunião, está o presidente da República, o ministro do GSI, Augusto Heleno, o chefe da ABIN, e aí tá a senhora e a sua
Sócia, então sócia, Luciana Pires. O seu cliente não era o Flávio Bolsonaro? Por que o cliente não está na reunião? É uma reunião que não tem o cliente, não tem o principal interessado? É uma reunião com o pai, que por acaso é presidente. Por acaso a reunião é no Palácio. Por acaso cogita-se na reunião usar o GSI, a BIM e ter acesso privilegiado, acesso privilegiado. Porque não era um acesso protocolar em que você chega no balcão da Receita Federal, encosta a barriga no balcão, como um cidadão comum, e faz um protocolo. Não. Era para falar com o fulano da Serpa, com o fulano da Receita, com os caras que mandavam. Acesso via Presidência da República. Doutor. Né? Difícil. Difícil. A senhora pode alegar que a senhora foi colocada lá pela sua ex-sócia, que depois, a posteriori, falou, opa, eu acho que essa reunião não é legal, não pegou bem, tudo bem. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é outra coisa. Outra coisa que vai ser apurado agora, as coisas que aconteceram no pós-reunião. De todo modo, nessa reunião, foram discutidas, sim, estratégias para blindar o filho do presidente da República, usando acesso privilegiado a estruturas do Estado por conta do papai dele ser presidente. Esse é o caso. Esse é o caso. Todo o resto é insignificante aqui. E que se apure agora aqui as responsabilidades de cada um, principalmente do presidente da República. A Juliana Dalpiva entrevistou a advogada Juliana Birnbach. A entrevista vai ao ar hoje nos canais do ICL Notícias no YouTube, depois da nossa programação matinal, tá? Então a gente vai ter aqui o Desperta, depois tem o ICL Notícias primeira edição, segue a nossa programação a manhã inteira. O nosso último programa termina 12h30, que é o Rolê ICL, e depois do rolê, a íntegra da entrevista vai ao ar, aqui, pelo ICL, feita pela Juliana Dalpiva, tá bom? Vamos todos assistir a entrevista. Mas já nos trechos que foram divulgados ontem no ICL Notícias, segunda edição, ela admite que realmente a reunião pode ter sido imprópria, né? Imprópria. Eu diria assim, que a depender das provas que forem coletadas na investigação, imprópria é pouco, né? Teve aí cometimento de ilegalidades evidentes no pós-reunião. Após lobby, Bolsonaro abre empresa de exploração de grafeno com o filho Flávio. Eu sempre falo que a gente acha que os caras estão fazendo coisa de maluco. Não é nada maluco, não. É coisa de gente esperta mesmo, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, juntamente com o filho mais velho, o senador Flávio, né? O coitadinho, né? Abriu no último mês uma startup para exploração do grafeno. A empresa que vai trabalhar com pesquisa, exploração e venda de produtos à base de grafeno foi batizada de Bravo Grafeno Tecnologia e Inovação, de nome social Bravo Grafeno, registrada em 11 de junho de 2024 na Junta Comercial do Distrito Federal. Resolveram trabalhar ou vão botar alguém para trabalhar, né? A Bravo Grafeno tem como sócios, além do pai e do filho, o assessor parlamentar do Flávio no Senado, Fernando Nascimento Pessoa, o empresário gaúcho Michael Schiste e o ex-candidato a deputado distrital Pedro Leite, do Podemos. Segundo o contrato, a empresa conta com um capital social de R$100 mil e o responsável pela administração do negócio será Pedro Leite. Apesar de ficar a cargo da condução da Bravo Grafeno, ele é sócio minoritário com apenas 15%. Já Flávio Bolsonaro é o sócio majoritário com 30%, enquanto Jair e Michael possuem 20% da empresa. Que beleza, né? Qual que era a história do grafeno deles dois? Eu não lembro qual que era a história. É porque teve a do grafeno, mas teve uma antes. Qual que era antes do grafeno? Teve uma outra que era também, que ele falava, um outro mineral também. Lembra que o Bolsonaro falava do outro negócio ali? Não tinha a ver com o Covid? Não, era antes, cara. O que era o outro negócio que o Bolsonaro... Gente, é tanta maluquice, né? Depois a gente vai vendo que não é maluquice, é negócio, né? Business, né? Ai, ai. Vamos lá, então, olha só, informação exclusiva, reportagem exclusiva publicada ontem, no finalzinho do dia, pelo iclnoticias.com.br, lá na coluna também da Juliana Dalpiva. Carlos Bolsonaro foi a um cofre, esse cofre. Ontem eu perguntei para o Igor Melo, que é o repórter, até o tamanho do cofre, o Igor ficou de procurar lá, mas a gente estava ao vivo, ele não conseguiu. Igor, qual que é o tamanho desse cofre? Eu fico abismado. Os caras iam para o cofre, né? Na minha cabeça, é o cofre do Tio Patinhas.
Até comentei ontem, por isso que o Bolsonaro criou a nota de R$200, gente. Né? Porque o cofre estava ficando pequeno. Qual que era a nota máxima que tinha? 100 conto, né? R$100. Quando você cria a nota de 200, você diminui pela metade o tamanho que você precisa do cofre. Né? Os caras estavam abrindo o cofre, não conseguia mais nem botar a mão lá dentro para tirar o dinheiro. E aí, vamos lá, corre para criar a nota de R$200. Olha, eu falei isso em tom de piada na época, sinceramente. Porque tinha uma grande discussão na Europa, ainda tem até hoje, para se acabar com a nota de 500 euros. Na Europa tem uma nota de 500 euros, se não me engano, uma nota amarela. Eu vi essa nota uma vez na vida quando saquei dinheiro no banco para pagar o aluguel. E aí, por quê? Porque notas altas, elas servem só, exclusivamente, para quem está fazendo bobagem, gente. Quem é que precisa de uma nota de 500 euros? Para quê? Para que o cidadão comum não tem nem como gastar aquilo? As pessoas não querem nem ver, as pessoas saem correndo. Se aparecer com uma nota de 500 euros no supermercado, pagar uma conta, a pessoa fica brava com você. Pagar um café. Experimenta aparecer com uma nota de 200 conto numa padaria no Brasil, para ver se o dono da padaria não vai ficar bravo com você. Quem precisa de nota alta é bandido. Vamos deixar bem claro isso aqui. Quem gosta de nota alta é bandido. Porque dinheiro roubado de qualquer esquema, em algum momento, ele precisa ficar físico. Porque não pode passar pelo sistema bancário. E ele precisa ser transportado. Dinheiro sujo precisa ser transportado, armazenado e gasto. Dinheiro vivo, papel. A nota de 200, que foi criada no Brasil, ela foi criada para vagabundo. Eu falei isso na época. Foi criada para bandido, para criminoso. Quem adora nota de 200 no Brasil é o PCC, é o Comando Vermelho. Né? Vamos usar aí o PCC, que adoram usar o PCC, né? A extrema-direita adora usar o PCC. Porque a esquerda, o PCC, a esquerda, o PCC. Quem ama a nota de R$200 é o PCC. É Amigos dos Amigos, é o Comando Vermelho, é o Terceiro Comando Puro, é o TCP, todas essas organizações criminosas, elas amam a nota de 200, porque quando elas têm que transportar um monte de dinheiro que foi obtido de forma ilegal, elas pegam aquela montanha de nota de R$5, de R$10, elas trocam tudo por 200, viram um saquinho desse tamanho assim, e bota debaixo do braço, e sai pela rua e ninguém nota. Aí a pessoa está carregando R$100 mil, você não sabe. Por quê? A nota, ela privilegia isso. Então, primeiro eu queria saber o tamanho desse cofre, né? Hoje entende-se a nota de 200. É espetacular a nota de 200. É uma questão logística, né? E agora, tem mais essa matéria exclusiva, tá lá no iclnoticias.com.br, na nossa capa, mostrando que antes de comprar imóveis suspeitos no Rio de Janeiro, que são imóveis que foram comprados no Vivendas da Barra, que é onde o Jair Bolsonaro mora, o Carlos Bolsonaro foi mais uma vez ao tal cofre. Eles tinham um cofre numa agência no centro do Rio de Janeiro e frequentavam o cofre assim, adoravam ir para o tal do cofre. Como bem notam os investigadores, cofre geralmente é um lugar onde você guarda objetos de valor, como obra de arte, joia, né? Documentos importantes, apólices, etc e tal, que você não fica indo 1, 2, 3, 4 vezes por mês lá olhar para esses objetos, a não ser que você seja doente, né? Então, o que os Bolsonaro faziam indo toda hora no tal do cofre? O que vocês acham, gente? O que vocês conseguem imaginar? Vai para o cofre, compra um apartamento. Vai para o cofre, compra uma casa. Vai para o cofre, compra uma sala comercial. De onde veio esse dinheiro? Esse é um mistério que tá aí para ser resolvido, né? Essa investigação está acontecendo no Rio de Janeiro e vai se arrastando, né, gente? Faz tempo já, né? Eita, como faz tempo. A do Flávio Bolsonaro, então, tá parada, né? No Rio de Janeiro. Por que tá parada a investigação da rachadinha do Flávio, gente? A investigação não acabou, como bem diz a Juliana Dalpiva. Por que tá parada? Talvez seria interessante a gente pegar o nome das pessoas que estão com a bunda sentada em cima dessa investigação no Rio de Janeiro. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Vamos descobrir o nome. Quem são os responsáveis no Rio de Janeiro, no Ministério Público, que estão com a bunda
sentada em cima da investigação da rachadinha do Flávio. O que está acontecendo? Essas pessoas têm interesse que esse negócio não ande? Que nem falam às vezes, mas se tivesse alguma coisa já estaria preso. Não, não estaria não. Se tivesse alguma coisa, já tá bom. Tem. Por que não anda esse negócio? Que é um grande mistério. Quem está sentado em cima? A gente vai conseguir os nomes. Alguma boa alma vai falar, olha, Leandro, lá no Rio de Janeiro, o doutor fulano está sentado com a sua fragorosa bunda em cima da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Não ficou boa essa frase, né? É meio pornográfica até, mas é verdade. Quem está sentado com a bunda em cima da rachadinha do Flávio Bolsonaro? A gente vai descobrir e vai falar aqui. Um funcionário público, afinal, quem paga o salário dessa pessoa sou eu, né? Você, todo mundo. Portanto, nos deve explicações, inclusive. O vereador Carlos Bolsonaro acessou um cofre que mantinha com o irmão, Flávio, nos dias em que o Bolsonaro, pai, registrou as compras de 2 casas no condomínio Vivendas da Barra. Então, o Bolsonaro comprou 2 casas no Vivendas da Barra nos mesmos dias em que o Carlos foi lá visitar o tal do cofre. O que foi fazer no cofre? Os dados foram descobertos pela coluna da Juliana Dalpiva a partir de um cruzamento de informações entre os documentos dos cartórios, onde foram registradas as aquisições com as informações dos registros e do acesso ao cofre que foram entregues pelo Banco do Brasil ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Carlos também esteve no cofre no dia em que seu irmão Eduardo, hoje deputado federal, comprou um apartamento em Copacabana. Então o Carlos vai no cofre e o Eduardo aparece com um apartamento. O Carlos vai no cofre, o pai aparece com uma casa no Vivendas da Barra. O Carlos vai no cofre e aquilo, né? A visita ao cofre se materializa em imóveis. O Eduardo declarou no cartório que pagou 160 mil no imóvel, dos quais 50 mil em dinheiro vivo. Então, o Carlos vai no cofre, o Eduardo compra um imóvel e paga uma parte em dinheiro vivo. O que foi fazer no cofre, Carlos? Mas, se tinha dinheiro no cofre, de onde veio o dinheiro do cofre? Mas, por que essa gente guarda dinheiro em cofre? Quem é que guarda dinheiro em cofre? Abrindo mão de ganhar que seja o mínimo jurinho da poupança. Ou essa pessoa é muito burra, ou, que não me parece o caso, há uma história a ser desvendada aqui, não é mesmo? Atenção, pessoal, contra a corrupção. De onde vem esse dinheiro? Para que guardar dinheiro em cofre? Dinheiro físico. Que mistério. É uma galera que não gosta de ganhar dinheiro com juro. O dinheiro mais fácil para ganhar no Brasil é dinheiro com juro. Mas eles não acham legal. É old school. Coisa old school. Tá? Desde o dia 3 de julho, a coluna vem revelando em uma série de reportagens como Carlos e Flávio Bolsonaro acessaram um cofre alugado pelos dois no centro do Rio de Janeiro, numa agência do Banco do Brasil, antes de comprar imóveis que estão sob investigação devido a suspeitas de lavagem de dinheiro. A coluna já identificou outros 2 casos semelhantes envolvendo compras realizadas por Carlos e por Flávio. Desde a última quinta-feira, procura-se, né, por assessores e advogados da família Bolsonaro para obter posicionamento, mas eles, obviamente, não respondem. A primeira casa no Vivendas da Barra foi comprada por Bolsonaro, pai, no dia 21 de janeiro de 2009. Nessa data, foi registrado um acesso de Carlos ao cofre em uma agência do Banco do Brasil no centro, às 11h36 da manhã. Ele deixou o banco ao meio-dia. Carlos Bolsonaro já tinha ido ao cofre 2 dias antes, em 19 de janeiro, quando passou quase 2 horas no local. Ou seja, o Carlinhos acessou o cofre, o papaizinho Jairzinho comprou a casa. Bolsonaro não declarou o uso do dinheiro em espécie na compra, mas a negociação do imóvel tem uma série de pontos controversos. Em cartório, Bolsonaro declarou ter pago R$409 mil pelo imóvel. O valor ficou abaixo do valor avaliado pelo imóvel para fins de cobrança de impostos. A prefeitura avaliou o mesmo imóvel em R$1 milhão. A avaliação da prefeitura, 1 milhão. Preço pago pelo Bolsonaro declarado por ele em 2009, 409 mil. Localizada no condomínio onde ele mora, né? Um dos endereços mais valorizados do Rio de Janeiro,
A negociação entre Bolsonaro e o vendedor fez com que antigos proprietários ficassem no prejuízo. Vejam só, 4 meses antes da compra feita por Bolsonaro, o mesmo imóvel foi comprado por uma empresa por 580 mil. Então vejam só, vamos organizar a parada aqui, tá? Uma empresa chamada Comunicativa Eventos comprou uma casa no Vivendas da Barra e pagou pela casa 580 mil reais, segundo declarou essa empresa, tá? Então a empresa foi lá, olhou uma casa no Vivendas da Barra e falou, vou comprar uma casa aqui. Muito bem, qual casa está à venda? Aquela casa ali. Quero comprá-la, quanto custa? 580 mil reais. Muito bem, comprarei-a. E comprou a casa, pagou 580 mil reais. Declarado, tá? A prefeitura avalia as casas ali muito mais caras, ou seja, há uma suspeita de que talvez, a casa custou mais caro e foi pago em dinheiro vivo por fora. Deixando isso de lado, vejam que curioso. 4 meses depois, essa mesma empresa vende a casa para o Jair Bolsonaro por 170 mil a menos. Vejam que beleza, Pedro Falcão. Comprou abaixo. Né? Comprou a casa, 4 meses depois falou, não quero mais, vou vender. Vou vender por quanto? 170 mil a menos. Deve ser a única história de negociação imobiliária do Rio de Janeiro onde um imóvel, 4 meses depois, custa menos do que ele foi pago. Único. A não ser os prédios lá que são construídos pela milícia, inclusive, eventualmente, com envolvimento aí de uma certa família, né? Porque os prédios desabam, eventualmente. Então, o imóvel passa a valer menos. Não é o caso da Casa Vivendas da Barra. Tudo muito estranho. Se fosse uma pessoa, assim, normal, Pedro Falcão, fosse você, por exemplo, você já estava preso. Sabia? Estava preso já. Não tinha a menor chance. Não estava sentado aí, me olhando com essa cara. Mandando beijinho, inclusive. Tudo muito estranho, né? Esse caso está em investigação. O caso do Flávio Bolsonaro está em investigação. Então, amanhã eu vou tentar trazer para vocês aqui o nome de quem está com a bundaça sentada em cima do processo do Flávio. Por que está parado? Por que está parado? Por que não anda? Será que nós temos, de fato, como dizia e diz o Sérgio Ramalho, um experientíssimo repórter do Rio de Janeiro, que trata, entre outras coisas, sobre milícia, que existe no Ministério Público no Rio de Janeiro uma espécie de MP do B, né? Será que o MP do B está agindo para proteger o Flávio Bolsonaro? É uma pergunta que eu faço. Podemos fazer perguntas aqui, né? Muito bem, olha, essa série de reportagens está publicada no iclnoticias.com.br. Tem essa de hoje, tem as outras que foram publicadas, que estão sendo publicadas já há 2 semanas, e vem mais coisa por aí. Então, fiquem de olho. Se você não está com o iclnoticias.com.br nos seus favoritos, faça isso agora mesmo. Coloque o site entre os seus favoritos, porque vem mais coisa por aí. O caso é um caso evidentemente escandaloso. Não fosse a família ex-presidencial, fossem pessoas comuns, essa gente já estava toda na cadeia. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Esse caso aqui, gente, é caso de manual. É caso de manual. Se um dia vocês forem fazer um curso sobre lavagem de capitais, lavagem de dinheiro, organizações criminosas, sistemas mafiosos, transações transnacionais de dinheiro sujo, se em algum momento vocês fizerem um curso sobre isso, dá para pegar esse caso aqui, vamos dar um exemplo de como funciona. Esse caso aqui é um caso exemplar. Exemplar, né? Não parece que tem muita saída para explicar esse negócio. Muito bem. Olha, lá no UOL tem um perfil interessante publicado pela Fabiola Pérez e pelo Rafael Neves sobre os casos, né, os perseguidos, as pessoas que foram investigadas pela ABIN Paralela. Como a ABIN Paralela alimentou perfis que perseguiram alvos de Bolsonaro. Aquela história, né? A ABIN Paralela fazia espionagem ilegal, levantava informações sobre as pessoas, produzia dossiês para chantagear as pessoas ou para destruir a reputação dessas pessoas. Isso era escoado pelo que os próprios agentes paralelos da ABIN paralela ilegal do Bolsonaro, do Ramagem, falavam de rede de esgoto. A rede de esgoto eram perfis nas redes sociais que divulgavam essas informações que eram produzidas de modo ilegal.
um dos principais canos, bocas dessa rede de esgoto era um cara chamado Richard Sposer, que está preso. O outro é um influenciador bolsonarista mega famoso aí, tal do Kim Paim, né? O Kim Paim aparece nessa investigação também como um dos bocas de esgoto, é considerado da rede de esgoto, isso é falado pelos próprios caras da BIM, tá? Não sou eu que tô falando, não. Tá bom? O senhor Kim Paim, o senhor era considerado o cara da rede de esgoto, né? Os caras se acham muito, né? Não, porque eu sou importante na estrutura. Não, você, na verdade, esgoto, você. Né? Você é esgoto. Você não é importante. Você é esgoto. Esgoto é descartável. Assim que cair a casa, o senhor pode cair também, tá ferrado. O Kim Paim, esse aparentemente se livrou porque não mora no Brasil. Né? Aí, busca e apreensão e tal, não teve, né? Mas tá ali, aparece ali, né? Por enquanto, tá protegido, né? Tá protegido, mas atenção, cuidado. Cuidado, porque essa investigação não terminou. Bom, aqui tá o Léo e a Mayara, né? Que são os criadores do Sleeping Giants no Brasil. Tem vários casos aqui. Tem o caso da Mônica Bergamo, tem o meu caso aqui também, né? Dei entrevista aqui também pro UOL, explicando, né? Aqui algumas das mensagens que eram publicadas, né? Olha aqui, isso aqui era tudo produzido pela BIM paralela, né? Pela BIM legal, olha só. E aí o Poser, esse que era um dos principais caras que publicavam, né, da rede de esgoto, esse cara tá preso hoje, né? E aí Felipe Neto vai revelar os laranjas do Sleeping Giants que lavavam dinheiro no Catarse, ou posso publicar o seu celular final 21? Sabia o celular do Felipe Neto, sabia aqui, ó, que era da Vivo, onde estava a localização, olha aqui a localização exata do celular. Isso aqui é tudo triangulação, isso aqui possivelmente obtido pelo First Mile. Que era justamente isso que o software First Mile fazia, né? Triangulação de rede celular para saber a posição dos celulares. Então tá aqui provado e reprovado que essas pessoas trabalhavam para essa BIM paralela, Kim Paim, Richard Sposer e várias outras pessoas. A matéria completa está publicada no UOL. Tá bom, meus consagrados? Olha só, o programa está acabando, amanhã a gente está ao vivo de novo, 7 horas, horário de Brasília. Está começando agora o SL Notícias, primeira edição. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau para todo mundo. Olá, eu estou aqui para te convidar para um mergulho na história da China e especialmente na Revolução Cultural importante de Mao Tse-tung. Só quem viveu sabe o que foi aquilo que até hoje está a história coberta de enigmas e de mistérios. Mas uma família brasileira estava lá na China e enfrentou essa mudança. O documentário A Ponte de Bambu conta essa experiência da família brasileira ali na China. E a gente vai assistir junto com o diretor super premiado Marcelo Machado, que fez esse documentário. E vai trazer muitas informações impactantes, absolutamente novas para nós. A Ponte de Bambu, um mergulho nos tempos da Revolução Cultural da China de Mao Tse-tung. Você vai ver isso e muito mais aqui no ICL. Depois do filme, a entrevista com Marcelo Machado. Vai ser no dia 21 de julho, domingo, às 8 da noite. A gente conta isso para você que você se sinta mais livre, mais dono da sua história, porque só o conhecimento liberta. E o nome do ICL é Instituto Conhecimento Liberta. Vamos atravessar para o conhecimento através da Ponte de Bambu. Eu espero você.